É o Ninho indo embora, Laninha chegando. Para explicar de forma bem rápida e simplificada, o Laninha significa o resfriamento das águas do Pacífico, que na prática pode ser uma possibilidade de mais chuva pelo Brasil no período de atuação do fenômeno. Mas aí a gente lembra do Amazonas, né, que enfrentou uma seca severa, a maior dos últimos 121 anos, no ano de 2023. As bacias estão bem abaixo. E possibilidade de chuva com o Laninha seria algo favorável para a região? Eu vou conversar agora com Deidila Bonfim, que ela é meteorologista do Sensipan, que é o Centro de Gestão Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Ela já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Deidila. Prazer recebê-la. Prazer, agradeço o convite para esclarecer aí os próximos cenários aí na questão climática. Então, a gente já está tocando nesse assunto da Laninha, e a gente ainda está sob a influência do El Niño, né, que teve início aí desde junho de 2023, e ele vem influenciando a região desde o ano anterior. Então, qual a expectativa agora? Que a gente tenha o declínio desse fenômeno, né, como já está bem batido, né, a explicação que o El Niño, de maneira simplificada, influencia aí nas reduções da precipitação para a Amazônia Legal. Então, com o declínio desse fenômeno, a gente está esperando que a gente passe por um curto período de transição, que é uma fase neutra no oceano, onde a gente não vai ter nem anomalia de aquecimento, que seria o El Niño, nem o resfriamento. Então, os principais modelos prognósticos, eles estão colocando aí a Laninha dando início, né, esse resfriamento anômalo no Pacífico Equatorial no segundo semestre. Então, a partir de julho, agosto, começando esse resfriamento. Mas é bem importante enfatizar que a influência, né, ou seja, o El Niño, é um fenômeno acoplado do oceano com a atmosfera. Então, a partir do momento que começa a resfriar essa região do Pacífico Equatorial, a gente tem um tempo de resposta para a atmosfera começar a responder a essa condição oceânica. Então, mesmo que comece a resfriar no segundo semestre, né, em meados de julho, agosto, como os principais modelos estão colocando, a gente tem um tempo de resposta da atmosfera. Então, a gente entende que nessa transição, a gente está começando a acoplar, né, a condição do oceano com a atmosfera, e a partir do período chuvoso já esteja estabelecido. Intensidade ainda é precoce para a gente falar qual vai ser a intensidade e a influência da Laninha, mas esse é o cenário. Então, transição com o início da influência, né, por conta desse delay no acoplamento entre as condições oceânicas e a atmosfera, e lá para meados da nossa transição para o início do período chuvoso, que espera-se que ela já esteja estabelecida, favorecendo aí as chuvas na Amazônia, né, na Amazônia Legal. Quanto aos rios, né, a gente tem esse panorama, né, que todo agora nesse período chuvoso, que era o período de maior volume aqui na nossa região, de maior volume de precipitação, a gente ainda teve grande influência do El Niño. Esse aqui, olhando pontualmente para Manaus, esse foi o primeiro mês que a gente teve chuvas acima da média, assim, caracterizado como chuvoso, muito chuvoso, olhando especificamente, pontualmente aqui para a capital. Mas ao longo dos meses a gente estava passando por déficits acentuados, então isso, né, influenciou bastante aí no armazenamento de água dos rios. Então a gente tem que entender que agora nesse período, né, a gente tinha um maior aporte de precipitação para as bacias, a gente teve esse déficit por conta do El Niño, e agora nesse período de cheia, né, a gente vai estar influenciado aí por esse déficit, e a gente vai ficar de olho monitorando a saída dos modelos para entender a influência da Laninha nos rios na transição e no período chuvoso, ou seja, meada do segundo semestre para o próximo período chuvoso também. Então, esse é o cenário. O que você está falando, Deidila, é que a possibilidade de a gente perceber mais chuva na região amazônica não deve acontecer, por influência do Laninha, não deve acontecer naquele momento em que a gente sabe que, reconhecidamente, a região amazônica sairia do período mais chuvoso para o período menos chuvoso, que aí você menciona os períodos de julho, agosto e setembro.
que até setembro já começa uma outra mudança, ou seja, seria de agosto para setembro em frente que a gente teria mais chuva, ou seja, já teria passado esse verãozão e que naturalmente os rios que tiveram uma seca muito forte no último ano não teve essa capacidade, a chuva não teve essa capacidade de abastecer essas bacias. Seria essa a conclusão, em resumo, que você mencionou nessa sua primeira resposta. Isso, porque às vezes quando a gente dá uma olhada na saída do modelo, a gente imagina, a Laninha vai iniciar agora no segundo semestre, então parece que é um botão ligar, desligar, né? Tipo, resfriou o Pacífico, a gente já começa a ter chuvas acima da média na região. Mas aí, como é acoplado, então tem esse tempo de resposta. Então, pode levar 1, 2 meses, esse tempo de resposta a gente vai acompanhando e monitorando a circulação da atmosfera para ver quando que vai começar a resposta aqui na nossa região. Então, possivelmente agora, nesse período mais seco do ano, a gente vai estar iniciando, né, esse acoplamento. E a maior influência mesmo vai vir na transição para o período chuvoso. Essa é a nossa expectativa aqui no monitoramento, na parte operacional do clima. Eu vou lembrar a você, internauta, que recentemente o Serviço Geológico do Brasil informou naquele alerta de cheia que ele promove anualmente, chama a imprensa para conversar, que a previsão de cheia dos rios Negro, Solimões e Amazonas é menos intensa este ano. E é um pouco disso que a gente está comentando agora já no lado da meteorologia. Ou seja, menos chuva, a gente vai continuar. O próximo mês, por exemplo, Deidila, deve ser um mês que deve acompanhar essa rotina de mais chuva que a gente teve em março, abril, deve ser assim também? Toda vez quando a gente vai falar de anomalia, a gente usa como referencial a climatologia, né? E o que é a climatologia? A climatologia, a gente faz uma média de um extenso período, 30 anos, de dados de precipitação, para a gente definir quais são os nossos referenciais, levando em consideração que a própria atmosfera tem uma dinâmica considerada normal. Então, por isso que aqui no CIPAM a gente usa uma metodologia de classificar o mínimo e o máximo de precipitação considerado normal para cada mês. Então, quando chove acima desse limite máximo, a gente considera que foi um mês chuvoso e abaixo desse mínimo, um mês seco ou muito seco. Então, abril ainda tem chuvas consideradas aqui para a nossa região, né? A gente vai tender a ter uma redução nos volumes lá em meados de maio, junho, quando a precipitação começa a ficar com menores volumes aqui, olhando para a capital, né? Olhando mais especificamente aqui para próximo da capital. Então, a gente ainda está esperando que em abril a gente tenha reflexos do El Niño, mas mais na parte sul da Amazônia Legal. Então, ali no Acre, em direção ao Tocantins. Aqui para a nossa região, a gente está esperando que normalize. Então, como o sinal já está fraco, a gente já está começando a ver variações lá no sinal e também que a chuva aqui na nossa região não depende só dessa questão do Pacífico, né? O Atlântico também tem um fator bem importante aqui para a gente. A gente está com aquecimento tanto no Atlântico Norte quanto no Atlântico Sul. E agora, em abril, o principal sistema que traz precipitação para a gente é a zona de convergência intertropical, e ela é bem influenciada pela essa questão do aquecimento do Atlântico. Então, a gente está sempre de olho nos dois oceanos para a gente ponderar essa participação, né, dos dois. Não é só a questão do Pacífico, né? Não é tão simples assim, porque a gente pode ter a influência só do Pacífico, como a gente pode ter a influência acoplada dos dois oceanos. Foi assim nesse período seco. Agora, foi muito intenso esse nosso período seco, porque a gente teve o El Niño atuando em conjunto com o aquecimento anômalo no Atlântico Norte. Então, a gente teve duas forçantes que estavam desfavorecendo a precipitação na região. Então, agora a gente está tendo um enfraquecimento, mas a parte do Atlântico ainda está aquecida. Então, por isso que a gente está imaginando que aqui na faixa norte já comece, se for abrir, né, o panorama, dando uma olhada na Amazônia Legal, a gente está imaginando já algumas áreas de excesso, mas mais para o litoral. Aqui na capital, mais próximo aqui da capital, que os volumes de chuva comecem a normalizar, que é o que também a gente está observando, né? Agora em abril as chuvas já estão retomando aqui, mas aí a gente tem que sempre ter o olhar de tempo e clima,
O tempo é aquele quando tu olha num período de tempo mais curto, diário, e o clima é um período de tempo mais longo. Então, quando a gente analisa a parte climática, a gente está analisando a distribuição da precipitação num período de tempo maior. Então, se choveu pontualmente aqui muito em abril, a gente tem que ver como é que vai ficar esse comportamento ao longo dos 3 meses, né? Que é o nosso prognóstico aqui do clima, ele é sazonal, ele é trimestral. Então, a gente pode olhar tanto na parte pontual como na parte espacial, dando uma olhada em toda a distribuição para a Amazônia Legal. Quando a gente trata de rios, é mais importante o que acontece na extensão, na cabeceira, do que pontualmente, né? Então, às vezes, pode chover muito pontualmente aqui no Amazonas, mas a gente sabe que a contribuição vem de outros lugares, né? Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla da distribuição da precipitação para entender o padrão dos rios, né? Então é bem complexa a dinâmica. Então a gente pode estar aqui na capital, tá chovendo bastante, as chuvas estão voltando à normalidade aqui, mas a gente tem que ver ao longo de todo o percurso, nas cabeceiras, como é que está esse padrão, para depois inferir essa questão, né, do comportamento dos rios. Eu já ia fazer essa pergunta para você dentro dessa sua resposta, que é o fato de a gente precisa olhar para a cabeceira do Rio Solimões, que é a região do Peru, ali Tabatinga, aquela região, e se a gente sobe mais um pouco, vamos para a cabeça do Cachorro, pegar o Rio Orinoco, onde nasce o Rio Negro, vem entrando no Amazonas, lá por São Gabriel da Cachoeira e vai descendo até a região aqui do Amazonas, do Baixo Rio Negro. Essas regiões estão sendo contempladas com essa mesma quantidade de chuva que a gente está vendo aqui na capital, ou isso é uma ilusão que a gente está tendo por estar nessa região, né? Isso é bem comum ocorrer também nesse momento por lá? A gente está tendo, né, agora uma variação de precipitação. Então, se a gente olha o trimestre, eu posso baixar aqui o último dado, a gente pode tá vendo essas variações. Algumas áreas já com precipitação acima, mas aí, como você falou, a gente tem que ver aquele percurso do rio pela bacia e fazer o recorte lá, né? Então, tem alguns produtos para fazer esse cômputo na bacia. Então, como agora a gente já está perdendo essa força, a gente já está começando a ver que já tem, em algumas áreas, começando a normalizar a chuva, em alguns pontos, chuva acima da média, mas ainda não é uma situação que seja em áreas extensas, entendeu? A gente está Entendi. imaginando agora que no próximo trimestre, ali na região da Cabeça do Cachorro, no oeste, as chuvas fiquem acima da média já, que é um padrão já diferente do que a gente estava imaginando, do que a gente estava prevendo anteriormente, né? Então agora, perdendo a força, então já começa a ter esse sinal de chuvas acima na Cabeça do Cachorro, no oeste, e também chuvas acima ali no litoral do Amapá, em direção ao Maranhão. Na parte de Roraima, a parte central ainda do Amazonas, dentro da normalidade. Lembrando que esse referencial de normalidade acima da média está sempre levando em consideração a climatologia da nossa região, né? E na parte sul da Amazônia Legal, dando esse zoom out, né, olhando na área mais extensa, a parte sul a gente ainda está esperando chuvas abaixo da média, déficit de precipitação. Vamos só relembrar uma coisa, qual é o tempo de duração em média do Laninha? A gente tem uma média de duração do El Niño, se eu não me engano, o último meteorologista que eu falei do INPE aqui, Marília Guedes, ela mencionava um período ali de 13 meses, mas não tem uma data certa. Vocês sempre observam isso de uma forma mais macro. Mas é um período próximo também ou tem uma duração maior ou menor? O que você diria? Com referências, né? Por exemplo, a gente saiu de uma laninha que iniciou lá, aqui, ó, no segundo semestre de 2000. Foi uma laninha muito extensa. Então, ela começou lá em 2000, passou 2001 todo atuando, 2002, e agora em 2003 que a gente passou para uma neutralidade. Então, é bem variável, né? A gente pode fazer uma média, mas é o que a gente está observando agora nos últimos anos, é que esses fenômenos estão ficando mais frequentes, né? Então, o tempo de neutralidade nos últimos anos tem ficado mais curto. Então, é bem variável. Então, essa laninha, por exemplo, foi uma laninha multi, né? Influenciou 2 anos, até mais de 2 anos, se a gente fazer o cômputo todo o período. E geralmente elas costumam, a laninha costuma surgir logo depois do El Niño, ou o que aconteceu, o que está acontecendo nesse período que deve acontecer é uma anomalia também, como vocês costumam chamar, um fenômeno? A gente tem a condição de neutralidade, né? Que nos últimos anos ela tem sido curta, né? Então, se a gente for
for pegar, tipo, 2000, o ano 2000 começou com um bom período de neutralidade. Então, passou até o meio do ano de neutralidade, quando iniciou a Laninha. Mas da metade do ano 2000 até agora, a gente teve esses períodos de neutralidade curtos, né? Sempre interpolando já com a condição de aquecimento anômalo, de resfriamento anômalo. E é meio que a gente está esperando agora para esse próximo evento, né? Que finalizando o El Niño, a gente tenha um curto período de condições de neutralidade e já comece aí um resfriamento anômalo. Então, esse período de normalidade de aquecimento dentro do normal no Pacífico, a gente também está esperando que seja curto nesse período. A gente está vendo isso cada vez com mais frequência, é resultado de ação, né? Ação humana, né? É uma das possibilidades, né? Os efeitos causados pelo homem, isso é uma linha de pesquisa bem específica, né? Que fala do aquecimento, mas se a gente for olhar como resultado, a gente está percebendo que os máximos aqui na nossa região, por exemplo, para a gente trazer aqui para o dado, as questões das cheias históricas e secas históricas estão ficando mais frequentes, né? Então, se a gente pega nos últimos anos, a gente teve mais picos, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, se a gente vê toda a série, a gente observa que esses eventos extremos estão ficando mais frequentes. E é uma possibilidade, né? Que seja essa mudança ou natural ou também favorecida pelas influências do homem, alterando aí o sistema. Deidila, eu quero te agradecer, obrigado mesmo por ter batido esse papo conosco aqui no RT1 Entrevista, prazer recebê-la, a gente conseguiu, acho que, dar uma visão com dados e com informação técnica sua a respeito dessa condição que a gente está saindo do período de influência do El Niño, logo mais passa pela neutralidade e avança para o Laninha. Infelizmente a gente não consegue ainda aferir se essa normalidade vai trazer a chuva e a possibilidade, segundo dados já do Serviço Geológico, que a cheia seja menos intensa e, por consequência, a gente tem um risco nisso tudo para quem vive nessa região da Amazônia, a população ribeirinha, a própria capital, que é abastecida por tudo que vem pelos rios Madeira, Rio Amazonas. Ou seja, a gente tem um desafio provável aí para enfrentar nos próximos tempos. Obrigado. Só para fechar com essa informação que você trouxe, eu sempre gosto de enfatizar que chuvas acima da média no período seco de transição é um volume. Chuvas acima da média agora, no período que a gente está, que é no período chuvoso, é diferente. Então, quando a gente coloca, tu vê o prognóstico, você vê assim, vai chover acima da média. A gente tem que sempre ter o referencial da climatologia, tá? Então, agora a gente está tendendo, né, nos próximos meses, a uma redução. Então, se a gente tiver essa influência para ter chuvas acima da média, vai ser acima desse referencial que a gente tem. Então, os volumes são distintos, né? Então, a gente usa o mesmo termo acima da média, mas os volumes são distintos de acordo com o período do ano e com a estação, né, que a gente está aqui localmente. Parâmetro, né? Isso, os parâmetros são diferentes, os volumes são diferentes. Então, uma laninha agora no período chuvoso traz volumes diferentes do que uma laninha no período de transição. Mas aí a gente vai estar aqui monitorando e trazendo informações, né? Quando a laninha se estabelecer, acoplar e começar a mudar a circulação e influenciar, a gente vai estar aqui monitorando e publicando o nosso boletim, que ele é atualizado mensalmente, está disponível na página do CIPAM, para trazer informações aí para a população e para os interessados. Deidila Bonfim, obrigado mesmo por ter conversado conosco aqui no Real Time 1. Prazer te receber. Eu vou só pedir para você ficar aqui na tela enquanto eu me despeço de você, internauta. Meu muito obrigado. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal no YouTube. É o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.